Olá pessoal, o que a gente tem que fazer quando o inimigo comete uma gafe dessa como a do Flávio Bolsonaro é agradecer. Então muito obrigado Flávio Bolsonaro por julgar o Silas Malafaia como uma bomba relógio nas mãos do presidente Bolsonaro. Pessoal, antes do bicho pegar na CPI, quando a CPI estava ainda começando, nós tivemos pesquisas que mostravam que o ex-presidente Lula já tinha a preferência do público evangélico. Em síntese, o que a gente pode dizer é que pastores como o Silas Malafaia já não possuem mais aquele poder de influência política que eles tinham antes. O Flávio Bolsonaro tentou fazer uma espécie de convoque Deus para depor. É isso mesmo. Ele imagina que está vivendo os idos de 2016 e 2017, quando o Silas Malafaia falava mal de homossexuais e a gente tinha evangélicos agredindo homossexuais. O Silas Malafaia falava mal de religiões de matriz africana e a gente tinha evangélicos invadindo os terreiros de religiões de matriz africana. Esse tempo acabou. Hoje, o que está pegando realmente são as mortes por Covid-19. Por mais que a gente tenha que admitir que existe uma parte do público evangélico que está ainda hipnotizada por esses pastores, é cada vez menor a quantidade de pessoas que olham para esses pastores e confiam nesses pastores no que diz respeito à questão política. Essa CPI da Covid-19, a primeira coisa que ela trouxe foram os interesses financeiros por trás do lobby da cloroquina e da ivermectina. Logo no início, pessoas foram levadas para depor porque elas estariam ganhando dinheiro fazendo lobby pela cloroquina e ivermectina. É mais ou menos assim. Ficou provado que a cloroquina e a ivermectina não funcionam. O próprio Ministério da Saúde já tirou os protocolos de uso de cloroquina, já não falam mais no uso de tratamento precoce, mas, no entanto, até o início da CPI, insistiam nisso. E insistiam nisso porque lobistas, pessoas que estavam ganhando dinheiro, talvez com a venda da cloroquina e com a venda da ivermectina, estavam por trás desse esquema. Existem esquemas em igrejas evangélicas de lucrarem com a morte das pessoas. E olha, os fiéis sabem disso. O que significa que os fiéis já estão desconfiados. São ministérios de idosos que cuidam de pessoas viúvas até o momento da morte e essas pessoas deixam o patrimônio para a igreja. O que eu estou dizendo aqui de uma forma muito clara é que pastores que não possuem caráter, eles estavam realmente querendo a contaminação das pessoas pela Covid-19, porque essa contaminação estava sendo lucrativa para os vendedores de cloroquina, para os vendedores de ivermectina e para pastores que estavam herdando o patrimônio de pessoas, de fiéis que deixavam o patrimônio para a igreja. Mas e as pessoas que tinham pacientes nos hospitais? O maior motivo de lucro para as igrejas é pessoas querendo se enriquecer e pessoas com pacientes doentes. Quando as pessoas estão com pacientes entubados com Covid-19 e essas pessoas professam uma fé evangélica, elas acham que vão conseguir resolver o problema fazendo doações para as igrejas. Ninguém lucrou no Brasil durante o período da Covid-19, mas as igrejas, infelizmente, lucraram porque as igrejas lucram durante a dor. Mas vocês acham que todo evangélico vai passar por bobo depois de tudo isso ter sido revelado, depois dos interesses financeiros por trás da cloroquina e da ivermectina terem aparecido, depois que ficou bem claro que cloroquina e ivermectina eram mentiras e que não curam a Covid-19, e principalmente depois que o Brasil ficou sabendo que nós não estamos vacinados, porque lá atrás o Bolsonaro negou propostas de vacinas e que as vacinas estavam sendo negociadas pelos filhos do Bolsonaro. Ou seja, havia ali algum interesse em receber um por fora. Aquela conversa de que não vou comprar porque é da China é porque eles não conseguiram negociar propinas com os laboratórios chineses. Exatamente isso. Depois de tudo isso, o Silas Malafaia acredita que ele tem o mesmo poder carismático que ele tinha antes. E mais, o Flávio Bolsonaro e o Silas Malafaia fazem essa proposta de chamar o Silas para depor porque ele acredita que ele vai entrar dentro do Senado e vai calar a boca de todo mundo, porque os senadores vão ter mais medo dele por causa do rebanho do que os senadores teriam medo do Pazuello por causa das Forças Armadas. É isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, a estratégia do Flávio é colocar o Senado de frente para o homem ungido do Senhor. Mas os evangélicos agora, eles estão desconfiados a respeito da participação política do Silas Malafaia. Aí entra a parte mais interessante.
Igreja evangélica, ela pode ser fé para uns, pode ser crença em Deus para muitos, mas para muitos pastores ela é um business. O que significa que a queda do Silas Malafaia é altamente desejada por donos de outras igrejas. A Igreja Universal já sinalizou abandono do Bolsonaro. Vocês estão entendendo onde eu estou amarrando as coisas? O Silas Malafaia, ele acha que nesse momento ele vai chegar na CPI, vai se pronunciar em nome de todos os evangélicos do Brasil. Mas por trás das cortinas, os donos das outras igrejas estão mirando os fiéis do Silas Malafaia. O Silas Malafaia vai ser traído pelas outras igrejas evangélicas e vai ser deixado para apodrecer como um cão sarnento pelos próprios evangélicos, porque é muito mais lucrativo para os donos das outras igrejas deixarem o Silas Malafaia acabar e tomarem os fiéis do Silas Malafaia do que abraçarem uma guerra contra a verdade para proteger o Silas Malafaia. Gente, isso é o básico de teoria dos jogos. O Silas Malafaia não representa Deus para todos os evangélicos do Brasil. Ele precisaria estar na situação de 2018, em que todo mundo era fora Dilma, fora PT, para ele ter a corrente dominante. Hoje, ele é um dos poucos que ainda está fervoroso com o Bolsonaro. É mais fácil que os outros o abandonem do que os outros mudarem de posição para apoiar o Bolsonaro e arriscarem a própria reputação por causa do Silas Malafaia. Então, podemos dizer que o Silas Malafaia fez a pior coisa que ele poderia fazer. E agora vem a parte mais gostosa dessa história toda. Os empresários envolvidos nas mortes por Covid-19, eles vão responder penalmente e vão responder com o próprio patrimônio. Porque advogados não são bobos. E em todo o Brasil, depois que essa CPI provar a responsabilidade dessas pessoas nas mortes por Covid-19, todo o Brasil vai se unir para zerar o patrimônio da família Bolsonaro, o patrimônio do Silas Malafaia, o patrimônio do senhor Wizard, todas as pessoas envolvidas no lobby da cloroquina e da ivermectina vão cair na pobreza, porque as pessoas, o Brasil inteiro vai processar essas pessoas por causa das mortes por Covid-19. E eles vão pagar na cadeia e vão pagar com a pobreza. A gente pode estar prestes a ver o melhor momento da política brasileira. O momento em que eles achavam que iam passar por cima da nossa dignidade como tratores e o bolsolão do trator tirou do Bolsonaro o apoio na Câmara e o apoio no Senado, e agora o Bolsonaro vai cair de qualquer maneira, e com a queda do Bolsonaro, aqueles que apoiaram o Bolsonaro vão ser arrastados juntos. E vai ser prazeroso ver o Silas Malafaia preso e pobre depois de tanta covardia que ele fez com o nosso povo. Se inscreva no canal, marque para receber notificações. Muito obrigado e até mais.